Talvez nós somente enxergamos a superfície das pessoas ao nosso redor. Eu gosto de você, eu não queria discutir com você. Eu estava me colocando numa posição de humildade e estava admitindo a minha falha. Uma outra situação é quando o marido se sente desvalorizado pela esposa. Mas ao invés de agradecer, ele te trata de forma ríspida. Às vezes eles sentem exatamente o oposto do que foi a sua intenção. Eu imagino que a pior coisa para um homem é se sentir inútil no seu papel de marido. Alguém pode dizer que está bem, mesmo sem estar. Ele comentou que naquele exato momento ele não estava bem. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Desde a primeira vez que eu li esse texto na Bíblia, nunca mais eu esqueci. Ele é muito forte. Dia após dia, ele se torna cada vez mais real na nossa sociedade. Talvez nós somente enxergamos a superfície das pessoas ao nosso redor. Você consegue perceber quando alguém próximo a você está triste, mesmo fingindo que está feliz? Se a sua resposta for sim, parabéns. Você é um número cada vez menor. Se você disse não, então seja bem-vindo ao time. Quantas pessoas sorriem somente para serem aceitas ou para não preocupar outras pessoas ou por algum outro motivo, mas por dentro elas estão sofrendo. Que não dizemos a verdade. Um dia eu tive uma discussão com um colega de trabalho, uma discussão boba por causa de ar-condicionado. No final de semana, o Espírito Santo me incomodou para pedir desculpas para ela. Na segunda-feira de manhã, eu perguntei: você ficou chateada comigo? E a resposta dela foi, sorrindo: não, claro que não. E aí eu fiquei confusa. O Senhor tinha me falado para pedir desculpas para ela. E aí eu mudei a minha abordagem. Eu falei claramente: o Senhor pediu para eu te pedir perdão. Quando eu falei isso, ela começou a chorar e disse: eu gosto de você, eu não queria discutir com você. E me abraçou. Muitas vezes precisamos olhar para o que está por trás das palavras. Quando ela disse não, claro que não, dentro dela era outra coisa. Por que ela não me disse a verdade? Talvez por orgulho. Dizer que estava chateada por minha causa a deixava vulnerável. Mas quando eu pedi perdão, eu estava me colocando numa posição de humildade e estava admitindo a minha falha. E quando eu simplesmente falei, o Senhor me disse, eu acredito que isso tocou o coração dela. Foi por essa razão que ela começou a chorar. Ela sentiu a misericórdia do Senhor. Uma outra situação é quando o marido se sente desvalorizado pela esposa. Pense se isso não já aconteceu com você. Você dá um conselho para ele, tentando ajudar, mas ao invés de agradecer, ele te trata de forma ríspida. Seu primeiro pensamento é: eu só queria ajudar. Por que ele não gostou da sua ajuda? Às vezes, quando você dá um conselho, soa como se você estivesse dizendo: você não consegue resolver isso, então eu preciso te ajudar. Muitas vezes nós precisamos olhar para o que está por trás das palavras. Os homens se sentem valorizados quando as esposas os admiram. Confia no apoio deles e acredita na capacidade deles de lidar com algum desafio ou mesmo um problema simples. Quando você tenta ajudar, às vezes eles sentem exatamente o oposto do que foi a sua intenção. Eu não estou me referindo ao comportamento controlador ou agressivo de nenhum homem, apenas do desejo saudável de um homem de se sentir útil e respeitado. Eu tenho por mim que essa deva ser uma das principais causas de separação entre casais. Eu imagino que a pior coisa para um homem é se sentir inútil no seu papel de marido. Precisamos olhar para o que está por trás das palavras. Eu tive uma experiência com minha avó. Eu tinha 10 anos e meu irmão 7. Nós fomos para a casa dela, só que a gente chegou por volta de 1h e minha avó almoçava rigorosamente meio-dia. Logo quando a gente chegou, ela perguntou: vocês já almoçaram? E a minha resposta foi: sim, mas nós não tínhamos almoçado. Eu não queria incomodar a minha avó, mas ela me conhecia e ela disse: venham almoçar.
Também tem os casos onde as pessoas muitas vezes escondem a real condição física ou o que estão sentindo em relação à saúde. Por exemplo, alguém pode dizer que está bem, mesmo sem estar. Eu lembro ainda que quando eu era criança, eu tinha uns 7 a 8 anos mais ou menos, estávamos na sala assistindo televisão e meu pai estava sentado do outro lado, meu pai não estava de frente para mim, e aí meu pai me chamou, Jesuíta, e aí quando eu olhei para ele, ele falou, você está doente. E realmente eu estava doente. Ele sabia se eu estava doente ou não, só de olhar para os meus olhos. Eu tinha estrabismo, muito mais do que eu tenho hoje, e quando eu adoecia, eu ficava bem zarulha. Só que, muitos anos depois, quando meu pai já estava com 90 anos de idade, ele tomou uma queda. Quando eu fui falar com ele, eu perguntei como é que ele estava se sentindo. Perguntei se ele estava bem, e ele disse que estava. Só que, tempos depois, em uma conversa aleatória, ele comentou que naquele exato momento, ele não estava bem. E aí eu perguntei, mas por que o senhor disse que estava bem quando eu perguntei? E aí ele disse, eu não ia falar. Orgulho, não querer parecer fragilizado, N motivos. Mas o ponto principal é, eu não vi o que estava por trás das palavras. Nós precisamos ver o que está por trás das palavras. E isso inclui também as crianças e os idosos. Nós precisamos prestar atenção nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos sobrinhos, nos nossos pais, nos idosos que estão à nossa volta. Infelizmente também existem as situações em que as pessoas agem como se gostassem da gente, mas na verdade não gostam. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Se isso aconteceu com o Senhor, imagine com a gente. Se alguém te bajula o tempo todo, fique atento. Talvez essa pessoa tenha alguma intenção por trás. Nesse caso também precisamos olhar para o que está por trás das palavras. Isso é fácil? Claro que não. Existem pessoas que têm o dom de perceber isso. Eu tenho uma irmã que ela tem isso. Ela percebe se a pessoa está sendo falsa rapidamente. Eu não tenho. Mas para pessoas assim como eu que têm essa dificuldade, a Bíblia diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Esses são apenas alguns exemplos, mas muito provavelmente você tem exemplos também. Hoje a minha oração é bem simples. É pedirmos para o Senhor para nos ajudar a olhar para o que está por trás das palavras. Um cheiro para todos vocês. Que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.